A Grande Pirâmide de Gizé, por mais de 4.000 anos, ela foi a estrutura mais alta do mundo. Impressionante, né? Mas e se o verdadeiro propósito dela não fosse ser um túmulo? E se for, na verdade, uma mensagem congelada no tempo? A pergunta que guia a nossa análise é exatamente essa. A pirâmide é só uma maravilha da engenharia antiga ou tem algo mais ali? Será que é uma mensagem deixada de propósito por uma civilização com conhecimento que, em tese, ela não deveria ter? Para a gente conseguir entender essa teoria, a gente precisa primeiro encarar a escala da construção. É um feito de engenharia que, de várias maneiras, parece simplesmente impossível, mesmo para os nossos padrões de hoje. Olha só, estamos falando de cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, e cada um deles pesa, em média, mais do que um carro grande. O peso total, algo em torno de 6,3 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia, os guindastes mais potentes que temos hoje em dia teriam muita dificuldade para levantar os blocos mais pesados que estão lá na base. E a precisão? A precisão é ainda mais impressionante. Em toda a base dela, que tem mais de 5 hectares, a diferença de nível é de só 1,27 centímetros. É uma precisão praticamente perfeita, que supera os padrões de engenharia de muitos prédios modernos. E tem mais, a pirâmide que a gente vê hoje é só o esqueleto dela. Originalmente, ela era toda coberta por pedras de calcário branco, tão polidas que brilhavam sob o sol. Imagina só, uma estrutura gigante, reluzente, com as juntas tão perfeitas que parecia ter sido feita de uma peça só. Um egiptólogo chegou a descrever essa precisão como o trabalho dos melhores oculistas na escala de acres. Pensa nisso, a delicadeza, a exatidão de quem poliu uma lente de telescópio, só que aplicada a uma montanha de pedra. Mas essa engenharia impossível é só o começo do mistério, porque quando a gente olha para a localização e para as dimensões da pirâmide, uma série de coincidências matemáticas e geográficas começam a aparecer, e elas sugerem um código escondido bem ali na nossa frente. E aqui está o ponto central do argumento. A pirâmide não fica em um lugar qualquer, ela fica bem no centro exato da massa de terra do nosso planeta. A chance disso acontecer por acaso? 1 em 3 bilhões. E o alinhamento dela com o norte verdadeiro é quase perfeito. Sabe, não parecem fatos aleatórios, parecem mais peças de um código deliberado. E essa codificação vai até os céus. Os dutos internos da pirâmide, eles não são para ventilação. Eles se alinham perfeitamente com estrelas específicas, como as do Cinturão de Órion e a antiga estrela polar. Essas configurações celestes basicamente cravam a construção da pirâmide num momento muito específico no tempo, como um relógio astronômico de pedra. Então, já vimos a engenharia e a geografia. Mas o material que analisamos argumenta que a mensagem mais profunda, a chave de todo o quebra-cabeça, não está nem na altura, nem na localização da pirâmide. Ela estaria escondida em uma de suas medidas mais simples, a soma das suas diagonais. Olha que interessante. Quando as duas diagonais da base da pirâmide são somadas, o resultado é 25.826,4 polegadas piramidais. É uma unidade de medida específica tirada da própria estrutura. À primeira vista, parece só um número, mas, segundo a teoria, ele bate quase que perfeitamente com um dos ciclos mais importantes do nosso planeta. E aqui está ele. Os astrônomos sabem que a Terra tem uma oscilação bem lenta no seu eixo, tipo um peão, e esse ciclo completo leva 25.920 anos. Esse ciclo é chamado de precessão dos equinócios, ou o Grande Ano. A semelhança entre os dois números é impressionante. Sugere que a pirâmide é um marcador de pedra para esse imenso ciclo de tempo. E esse ciclo, o Grande Ano, não era só um fato astronômico para os povos antigos. Muitas culturas acreditavam que ele governava as grandes eras da humanidade e que o fim de um ciclo e o começo de outro traria uma transformação profunda para o mundo. E é aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. A pista dessa profecia não termina no Egito Antigo. Milhares de anos depois, o símbolo da pirâmide e a ideia de um grande ano reaparecem em um dos lugares mais improváveis: a fundação dos Estados Unidos. Essa linha do tempo mostra uma jornada bem improvável de um símbolo. Pensa na escolha. Os fundadores da América não escolheram uma pirâmide qualquer. Eles escolheram uma pirâmide inacabada, assim como a Grande Pirâmide era, sem a sua pedra do topo original. A conexão parece ser de propósito, atravessando mais de 4.000 anos de história.
E a conexão fica ainda mais forte com as frases em latim no grande selo. Novus Ordus Seclorum, geralmente traduzido como uma nova ordem das eras, também pode significar uma poderosa ordem das eras renasce. O argumento é que isso não é coincidência, mas uma referência direta ao começo de um novo grande ano. Certo. Então, se a engenharia é o como e o grande ano é o quando, a pergunta final é: qual é a mensagem? Se a pirâmide é um marcador de tempo e o grande selo é um eco, que profecia eles estariam tentando passar para a gente? Uma poderosa ordem das eras renasce. A era de ouro ressurgirá. Esse texto antigo, a fonte da frase no grande selo, não fala de política ou de uma nova nação. Ele fala de uma idade de ouro profetizada para toda a humanidade. Nessa interpretação, a pirâmide inacabada representa a própria humanidade, sempre em busca de algo a mais. E a pedra do topo que retorna, o olho que tudo vê, simbolizaria o fim desse ciclo, uma nova era de iluminação, não só para um país, mas para o mundo inteiro. E isso nos deixa com esta última pergunta. Será que a Grande Pirâmide é mais do que só pedra? Será que ela é um mapa, um relógio e uma profecia tudo junto? Uma mensagem do nosso passado mais profundo, feita para guiar o nosso futuro em direção a uma prometida idade de ouro?